dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 16/4. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de escritor. Primeiramente, iremos corrigir a atividade de ontem, aquelas duas questõezinhas do descritor D3, que é identificar a informação implícita. Espero que vocês tenham compreendido e aprendido a diferenciar o que é informação explícita quando estudamos no descritor D1 e o que é uma informação implícita quando estudamos ontem no descritor D3. Então, informação implícita, o que é? É uma informação que não está escrita no texto, mas a partir do contexto e da minha compreensão de mundo, eu vou saber compreender e identificar essa informação. Vai ser perguntas em que se relaciona uma compreensão geral do texto, não só de uma palavra, não só de algo que está escrito no texto, não. Porque se for algo que está escrito no texto, é informação que explícita. Mas é algo que não está escrito no texto e que, a partir do contexto e da minha compreensão de mundo, eu vou saber identificar. Isso foi o que estudamos ontem, e localizar a informação implícita no estudo do descritor D3. E hoje vamos iniciar corrigindo aquelas duas questões. Lembram como vai ser nossa rotina de estudo? Primeiro dia, apostila. Segundo dia, apostila. Terceiro dia, livro. Hoje nós estamos no segundo dia e vamos dar continuidade ao estudo da apostila, estudando o descritor D5. Identificar tema ou assunto do texto. Quando falamos em tema ou assunto do texto, o que é isso? É simples. Toda vida que você vai criar um texto, você tem uma intenção. Para criar assim, um texto, eu preciso passar uma informação de algo. Eu tenho uma intenção, certo? Quando falamos sobre o texto do Peteca, do trabalho infantil, eu passei para vocês, já está com mais de um mês, passei para vocês em sala de aula o quê? Um texto, produzir um texto, ou um conto ou um poema sobre o quê? O trabalho infantil. Qual era o tema? Trabalho infantil. Não importa se você vai contar uma história de uma criança que fazia um trabalho doméstico, ou um trabalho na agricultura, ou era maltratada pelos pais, tudo isso está em cima de que tema? Trabalho infantil. Então, a história, ela se cria a partir de um tema. Eu querer falar algo para o leitor. Então, você cria um texto a partir disso. Quando eu mandei você criar um texto sobre o trabalho infantil, qual foi o tema? Trabalho infantil, lógico, não é? Mesmo que você tenha criado inúmeras histórias diferentes ou poemas diferentes. O tema principal era esse, falar sobre o trabalho infantil. E, a partir disso que eu falei, recordando um pouco sobre o trabalho do bimestre, que é essa produção de texto sobre o trabalho infantil. Cancelei curta, cancelei música e cancelei desenho. Não é para se fazer mais nada disso. Lembram que eu disse no grupo? Não vai se fazer mais nada disso. Quando voltarmos, se Deus quiser passar logo esse coronavírus, quando voltarmos, no outro bimestre nós faremos, mas nesse bimestre não. O que vai ser sua nota de trabalho? Vai ser essa produção de texto que vocês fizeram. Quem ainda não entregou, que está muito atrasado, porque já era para ter me entregue, não é? Porque eu passei em sala de aula, todos fizeram em sala de aula, corrigi, vi os caderninhos de vocês e mandei passar limpo e me entregar. Quem não me entregou foi descuidado. Então, o que vai fazer agora? Vai passar limpa aquela atividade,
o textinho do caderninho de produção textual e vai fazer o quê? Mandar a foto para a professora. Até sexta-feira, tá certo? Eu vou botar sua notinha lá de trabalho. Porque o que vai ser a nota de trabalho? A produção de texto sobre o trabalho infantil. E aí, nós voltamos para quê? Para o descritor de si. Que é isso? Identificar tema ou assunto do texto. É o que iremos estudar hoje, tá certo? Mas, primeiramente, iremos corrigir a atividade de ontem, que foi só 2 questõezinhas. Que a atividade de ontem foi sobre o descritor D3, localizar a informação implícita. Então, vamos começar a aula de português de hoje. Vamos comigo? Então, nós falamos na aula passada sobre o descritor D3, inferir uma informação implícita. O que é implícito? Como eu falei anteriormente, é algo que não está escrito no texto. Certo? Mas a partir do contexto, a partir do conhecimento de mundo que você possui, que é conhecimento de mundo, pessoa que o ambiente que você convive, você aprende algo. Na família que você convive, você aprende algo. Entre seus amigos, você aprende algo. Na sua comunidade, você aprende algo. Isso é conhecimento de mundo. Você sempre vai ter um aprendizado, um conhecimento de mundo a partir do que você convive. Isso faz o quê? Leva a você a identificar informações a partir do seu conhecimento. E isso é informação implícita. Identificar algo que não está escrito no texto, mas a partir do seu conhecimento ou do contexto do texto, tá certo? Agora nós vamos iniciar corrigindo a atividade de ontem, que é sobre isso, inferir a informação implícita no texto. A atividade 1, a questão 1, nós fazemos como exemplo, que é a primeira questão, fazemos como exemplo, certo? E a gente já fez. Agora nós vamos fazer a questão 2, que eu passei para casa. Quadras populares. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre todo dia. Já fui galo, já cantei, já fui dono de terreiro. Não me importo que outras cantem, onde eu já cantei primeiro. Nossa quadrinha. Vamos ver o que a questão quer. O poema acima trata A. Da arte de cantar. B. De quem canta desolado. C. De quem não sabia cantar. Ou D. Do galo cantor, dono do terreiro. O que vocês acham? Qual a informação principal do texto? O que levou o autor a escrever esse texto? Ele queria falar o quê? Quando nós escrevemos um texto, lembra? Eu quero falar algo para o leitor. O que é que o autor quer falar aqui para o leitor sobre esse texto? Quando eu digo, você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto todo dia. Já fui galo, já cantei, já fui dono de terreiro. Não me importo que os outros cantem, onde eu já cantei primeiro. Então, o que levou o autor a falar sobre isso? Foi por quê? Para falar sobre o quê? Da arte de cantar, de quem canta desolado. Você sabe o que é desolado? Triste. Aqui está falando de quem canta triste, que é cantar da tristeza? Não, não está falando disso. Já elimina B, certo? Está falando sobre de quem não sabia cantar? Não está falando disso. Você está dizendo que sabe cantar? Já elimina C. Então, estamos entre a A e a D. Do galo cantor do terreiro? O principal assunto do texto é isso? O galo que é cantor do terreiro? Principal assunto do texto? O que é que vocês acham? Ou é da arte de cantar? Pensem. Se você acha que é a D, do galo cantor do terreiro, está errado.
Não é. O assunto principal não é esse. Ele está dizendo que não fala nem disso. Ele fala o quê, ó? Não me importo. Cadê? Canto sempre todo dia. Já fui galo, já cantei e já fui dono de terreiro. Ele está dizendo que já foi. Não está dizendo que do galo cantor do terreiro, que a coisa principal é o assunto principal, que é a arte de cantar, que ele sabe cantar, que é uma arte cantar. Então, quem marcou a acertou, certo? Parabéns! Agora vamos para a próxima. Veja que essa informação ela não está escrita no texto. Foi a partir de uma compreensão que o contexto nos deu. E agora nós vamos para essa. O astronauta Jean. Em um futuro não muito distante, no ano de 2030, cientistas brasileiros descobrem um novo planeta. Isso até que não é surpreendente, porque há anos pesquisadores já desconfiavam da possibilidade de outros lugares habitáveis no universo. Mais perto da Lua do que da Terra, surgiu um novo lugar, o planeta chamado Mundo Digital. Lá tudo funciona com o uso dos celulares. Sim, se quiser ligar a televisão, abrir a geladeira ou fechar a porta de casa, tudo está ao alcance de um clique ou dois, na palma da mão. Entretanto, o problema maior foi saber chegar lá. Para que cientistas chegassem a esse maravilhoso lugar, foi necessário que o governo contratasse Jean, um astronauta experiente e corajoso. Ao pisar em solo firme, nem precisou pegar o rádio da nave. Um dos habitantes emprestou o celular e ele prontamente ligou para a Terra. Nossa, quanta tecnologia! Eu estou muito impressionado. Jean, você está ligando de um celular? Falou seu chefe intrigado. Sim, até o WhatsApp está pegando. Vou conhecer melhor tudo aqui. Vou filmar para mostrar a minha volta. Um abraço, chefe. Os habitantes do novo planeta estranharam tanta empolgação com o uso do celular, já que estavam acostumados a fazer ligações para várias partes do seu mundo. Jean explicou que na Terra usam os celulares há muito tempo, todavia nunca de uma distância tão grande. Então vamos aqui à questão. O personagem Jean foi fundamental à história, pois com sua ajuda, jornalistas puderam visitar um novo planeta? Fala sobre isso? Ou dá a entender sobre isso? Que com a ajuda dele, outros jornalistas foram ao planeta? Não dá. Já elimina a A. Ele nem fala sobre isso e nem dá a compreender sobre isso. Vamos para B. Ele era um cientista e jornalista de sucesso. Fala que ele era jornalista e cientista? Não fala. Não fala isso. C. Graças a ele, cientistas descobriram um novo planeta. Foi graças a eles que os cientistas descobriram o novo planeta? Não. Ele foi visitar um novo planeta. Não foi graças a ele. Já é uma informação diferente do que está dando o texto. Então, a D. Possibilitou conhecer melhor o novo planeta? Sim. Porque Jean foi o astronauta que viajou ao novo planeta. Então, a partir dele, possibilitou ele conhecer as pessoas conhecerem o novo planeta. Está escrito isso no texto? Não, mas dá para compreender. Dá para compreender porque ele foi o astronauta, o único astronauta que foi para esse novo planeta. E a partir dele, as pessoas conheceram o novo planeta. Então, quem marcou a D acertou e está de
Parabéns! Vamos confirmar se a gente acertou? Acertamos! A 2 era A e a 3 era D. Parabéns, turma! Agora vamos dar início ao estudo do descritor D5. Identificar tema ou assunto do texto. Bem, vamos lá. O descritor que vamos estudar hoje é o descritor D5. Identificar tema ou assunto do texto. Como eu falei no início da aula, todo texto ele é criado com uma intenção de falar algo, alguma coisa para o leitor. O autor quer falar algo ao leitor. Isso é o tema ou assunto do texto. O tema principal ou assunto do texto, tá certo? Quando eu digo identificar o tema de um texto, o que quer dizer isso? Eu querer saber qual é o assunto principal do texto, o que fez o autor querer escrever aquele texto. Dentro de um texto tem várias informações secundárias que não têm tanta importância como o tema principal de um texto. Quando eu falo sobre o trabalho infantil, e eu crio uma história sobre o trabalho infantil, e aí eu falo sobre uma criança que passa por uma situação de trabalho infantil. Eu falar sobre a casa dela, a roupa que ela veste, aonde ela trabalha. Isso tem importância? O nome dela. Isso tem importância? Não. O que tem importância é a situação do trabalho infantil que ela passa. Certo? Então, é isso identificar o tema de um texto. Identificar o assunto principal. O que tem mais importância naquele texto. Vamos aqui. Então, esse é o descritor o quê? Descritor D5. Identificar tema ou assunto do texto. A atividade 3. Vamos aqui. Caro aluno, para estabelecer comunicação, há na sociedade diferentes tipos de textos que podem ser usados e cada texto pode apresentar um tema específico. Num texto de uma propaganda, por exemplo, encontramos divulgação de um produto de beleza, eletrodomésticos, perfumes, uma marca específica. Já em um texto de artigo de opinião, encontramos um tema polêmico, geralmente de algo que verificamos em grande destaque na sociedade. Dessa forma, podemos afirmar que o tema de um texto é o assunto que é abordado nele. Para compreender melhor, observe a questão a seguir. Então, se eu mandar vocês produzirem um texto sobre a situação da saúde no Brasil hoje, vocês vão falar sobre o quê? O coronavírus, a pandemia, não é? É o assunto principal que se fala hoje. Então, qual é o tema desse texto? A pandemia, o coronavírus. Então, o tema ou assunto principal do texto é isso, identificar o que é mais importante, o que levou o autor a escrever esse texto, tá certo? Vamos agora para a questão exemplo. Vamos ler aqui. Mata Atlântica. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país. Hoje restam apenas 7% da vegetação. Abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos e 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1.020 de pássaros. Boa parte dessas espécies só existe na Mata Atlântica. Então, quando eu quero que você identifique o assunto, antes da gente ler a questão, o assunto ou o tema principal do texto, você pode identificar esse assunto ou tema principal no texto ou no título, ou no primeiro parágrafo, ou no segundo parágrafo. Sempre vai estar entre esses 3 pontos.
título, parágrafo, ou primeiro parágrafo ou segundo parágrafo. Ah, eu posso ler só o texto, o título e já achar o tema do texto? Não. Você tem que ler principalmente bem lido esses 3 pontos, para poder fazer uma relação e identificar qual é o tema desse texto principal. Então, aqui, quando eu leio Mata Atlântica, eu já sei que vai falar sobre a Mata Atlântica, uma espécie de vegetação no Brasil. Mas aí, eu tenho que ler o restante desse parágrafo para identificar exatamente qual é o tema principal. Vamos aqui. Qual é o assunto desse texto? A Constituição da Mata Atlântica. Olha, veja, botou Mata Atlântica aqui na resposta, porém, falou de alguma maneira sobre lei e Constituição da Mata Atlântica? Não. Essa aqui está errada. Eu já elimino essa de cara. Por quê? Porque não está falando sobre Constituição. Está falando da Mata Atlântica, mas não de Constituição. Então, já torna essa resposta errada. B. A extensão do litoral brasileiro. Está falando da extensão do litoral brasileiro, a principal assunto? Não. Ele fala sobre a Mata Atlântica, fala que a Mata Atlântica é encontrada no litoral, era encontrada, quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, que era encontrada em todo o litoral. Era, mas não é o assunto principal. Então, já elimino a B também. Certo? Agora vamos para C. O desaparecimento da floresta. Desaparecimento da floresta. Fala disso? Desse desaparecimento da floresta? A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas das suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país. Ela margeava, não margeia mais. O que é margear? Ela estava presente em todo o litoral do Brasil. Não está mais, está dizendo aqui. Então, vamos aqui. C, o desaparecimento da floresta. Mas aqui eu estou falando da floresta, não é? Ou a D, o desaparecimento do Brasil. Qual é o assunto principal desse texto? Para saber isso, nós ficamos aqui, em 2. O desaparecimento da floresta ou o desaparecimento do Brasil. Quem está desaparecendo? É o Brasil ou é a floresta? A Mata Atlântica é o Brasil ou é um tipo de floresta? É um tipo de floresta. Então, se você disse que era C, você acertou. Por quê? Quando eu digo ela margeava, e ela não margeia mais, ela não está aparecendo mais no litoral brasileiro. Então, o que não está aparecendo no litoral brasileiro? O Brasil não está aparecendo. O descobrimento do Brasil? É isso? O descobrimento do Brasil? O assunto do texto nem fala. Então, esse aqui eu já elimino de cara. Então, só sobrou o quê? Só sobrou a alternativa C mesmo, que é o desaparecimento da floresta. A Mata Atlântica é um tipo de floresta. Não é o descobrimento do Brasil, nem desaparecimento do Brasil. Certo? Então, agora vocês viram que essa questão aqui era certa. Como nós chegamos a esse resultado? Nós fomos por eliminação, certo? Eliminamos item por item. E aí identificamos o assunto principal a partir do título e do restante do texto. Então, nós fomos por eliminação, certo? E sobrou o quê? Sobrou a C. Quando eu falo desaparecimento, o desaparecimento da floresta, da Mata Atlântica. Veja que só pelo título eu não ia conseguir essa informação. Eu consegui essa informação a partir daqui, Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país.
Foi a partir dessa afirmação aqui que eu identifiquei que ela estava desaparecendo. Porque eu disse que ela magiava, não magia mais. Ela tomava conta de todo o litoral e não toma mais. Então é isso. É você pegar uma informação do texto que está lá, só que você vai identificar o principal. A partir do quê? Do que o autor quer lhe passar, do que o autor quer lhe informar, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos ver se a gente acertou mesmo. Olha, acertamos, era C realmente. Vamos ver como chegamos a essa conclusão. Alternativa C. Leia atentamente o texto e, em seguida, o comando da questão e as alternativas. Observe que o comando da questão pede que você identifique o assunto do texto, ou seja, seu tema central, que é o desaparecimento da Mata Atlântica. Portanto, a alternativa correta é a C. Então, como identificamos? A partir de uma informação que está no texto e você vai tentar compreender buscando a informação principal. A atividade de hoje vai ser o quê? Essa questão 2, que vocês vão responder a partir dessa tirinha. Leiam a tirinha e digam qual é o tema principal desse texto. Escrevam e mandem para mim. E depois, questão 2, a questão 3. Vocês vão ler esse textinho e marcar a alternativa, dizer qual o tema central desse texto. Escrever também. 2 questões de escrever, tá certo? Precisa copiar o texto? Lógico que não. Você coloca só o nome da questão e a resposta, tá certo? Lembrem sempre de colocar as datas. Então, bom, espero que vocês tenham compreendido. Nossa aula de português está encerrando com essas 2 questões. Vou mandar o print para vocês e vocês respondam. Corrigirei essas 2 questões na próxima aula da apostila, certo? Porque amanhã é a aula já do livro, tá certo? Então, tchau, boa atividade. Qualquer dúvida, só mandar mensagem para mim. Tchau, tchau, turma!